eu vou falar sobre perseverança na oração. Eu lembro, maio de 2019, quando eu estava buscando muito a Deus. E eu estava orando demais, porque eu queria muito ter um encontro com Jesus. Foi uma coisa que eu estava buscando muito. Eu não parava de orar. E eu queria, porque eu queria ter um encontro com Jesus. Até que eu fui num culto de um movimento bacana, que chama Dunamis. Sensacional, pessoas de Deus. E lá naquele culto, no final do culto, o pastor falou: hoje vocês terão palavras proféticas. E naquele momento, eu nem sabia o que era a palavra profética, eu nem sabia o que era um dom profético, eu não fazia a mínima ideia de como profetizar. Mas eu estava com fé. E aí, no final do culto, ele falou: façam duplas. Aí eu encontrei lá no fundo uma velhinha, aí eu fui lá. Comecei a conversar com ela, gente fina, bacana. O nome dela era Josete. A gente fez amizade, começou a conversar, foi super bacana. E durante essa conversa, eu aqui perguntando: Deus, eu não sei como profetizar, me ajuda aí, Deus, por favor, fala alguma coisa comigo. E eu não sabia como profetizar, eu não tinha a mínima ideia. E nesse meio momento, ela virou para mim e falou, presta atenção nisso, ela falou: Davi, Deus tem grandes planos para a sua vida. Sabe aquela avó que você tem, do fogo, intercessora, que você estava crescendo e ela foi liberando um monte de palavras sobre você? Só que sabe quando fica automático e você fala: nossa, que nada a ver, né? E ela falou: Davi, Deus tem grandes planos para a sua vida. Por fora, né, eu estava, por dentro eu estava, então eu não tinha, eu achava que fosse ser uma coisa mais específica. Só que Paulo fala: não negligencie as palavras proféticas que foram liberadas a seu respeito para Timóteo. Quando você recebe uma palavra profética, algo está sendo liberado no espiritual. Não negligencie isso. E durante aquele momento, eu não sabia, né? Eu falei: nossa, Deus, ela pelo menos liberou alguma coisa para mim. O que eu posso falar para ela? Eu não fazia a mínima ideia. Eu achava que Deus falava, sabe, voz audível? Que eu fosse ouvir uma voz falando: Davi, Davi, faça isso. Eu realmente achava que Deus falava apenas desse jeito. Mas do nada, eu estava orando: Deus, fala comigo, por favor. E começou a formar uma visão na minha frente. Fechem os olhos rapidinho. Imaginem que entra um elefante rosa e ele começa a miar. Aí ele vem, sobe no púlpito e começa a louvar a Deus. Pode abrir o olho. Vocês viram que foi uma imaginação? Foi uma coisa simples. Da mesma forma, começou a formar uma imaginação na minha frente. E quando estava naquela, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu via? Eu via, é como se a Josete estivesse na frente de uma sala, atrás dela tivesse uma lousa, e ela começava a gesticular, falar. Aí eu falei: o que é isso, Deus? E aí do nada começou a formar cabeças de crianças no chão. Eu via várias crianças no chão. E aí do nada as crianças levantavam, iam em direção a Josete, abraçavam a Josete e falavam: Josete, muito obrigado, você é uma ótima professora. Eu só tinha visto isso, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Lembra, eu achava que Deus falava apenas através de voz audível. Só que eu não sabia, mas Deus estava falando comigo através de uma imaginação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, Deus se revela através da nossa mente. Afinal, Ele está lá. E aí eu comecei a pensar: nossa, está acontecendo, Deus? Não sei o que está acontecendo, mas quer saber? Eu vou liberar para Josete. Aí eu virei para ela e falei: Josete, eu vejo como se você estivesse na frente de uma lousa, você está gesticulando, você está ensinando para crianças, e elas levantam, vão te abraçar extremamente gratas. Faz sentido, Josete, aquele medo, né? Meu Deus, eu errei. Aí ela vira para mim e começa a chorar. Aí eu: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. E ela fala: Davi, por toda a minha vida, eu trabalhei em diversos lugares, fiz muitas coisas, mas eu sempre tive o sonho
de ensinar crianças. E agora, na minha velhice, eu estou me formando em pedagogia. E isso era a confirmação que eu estava pedindo para Deus. Muito obrigado, Davi. Aí quem começou a chorar fui eu, claro, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu falei, nossa, Deus fala através da imaginação. Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de muitas maneiras, mas nós não lhe damos ouvido. A maturidade espiritual está extremamente realinhada com o discernimento da voz de Deus. Se você ainda não sabe discernir a voz de Deus, algo precisa ser alinhado, mas fica tranquilo, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Amém. E quando ela liberou aquela palavra, Deus tem grandes planos na sua vida. Aquilo lá, lembra que eu falei que na hora, não foi uma coisa muito legal? Porque eu achava que ela fosse falar através, sei lá, eis que te digo, ou o Senhor lhe diz, ou o seu CPF é 542-685. Eu achava realmente que Deus fosse liberar uma palavra profética extraordinária. Mas lembra que eu falei, através da simplicidade, Deus também se revela. Lembra no Monte Horebe? Elias estava esperando Deus. Ele viu fogo, ele viu terremoto, ele viu muita coisa acontecendo, mas onde que Deus estava? Na brisa suave. Não negligencie as palavras proféticas que foram liberadas a seu respeito. Então naquele momento, eu fiquei pensando, cara, foi tão simples. Ela falou que Deus tem grandes planos na minha vida. Grandes planos. E eu passei as 24 horas seguintes, até o culto de domingo à noite, porque aquilo foi no sábado de noite, no culto de jovens, pensando, Deus, o Senhor tem grandes planos. Nossa Deus, será que eu vivo esses grandes planos? Porque era uma época que eu estava na faculdade, eu não estava vivendo com plenitude os planos de Deus para mim. Sabe quando você está um pé na igreja? Vou nem falar igreja. Sabe quando você não está de cabeça no relacionamento com Deus? E um pezinho na satisfação da carne? É difícil. Aquilo lá demorou 24 horas, mas eu tomei a melhor decisão da minha vida. No dia seguinte eu falei, Senhor, eu te entrego tudo o que você quiser, mas eu quero viver com plenitude os teus planos para mim. Sabe o que Efésios 2:10 fala? Que Deus preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas. Sabe aquela palavra que foi liberada que Deus tinha grandes planos para mim? É verdade. Só que sabe o que é verdade também? Deus tem grandes planos para você. Eu acho que você ainda não entendeu. Deus tem grandes planos na sua vida. Jeremias 29:11 fala que Deus tem planos de paz e prosperidade, não de causar mal, mas de causar o bem. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E como que Ele ama? O propósito de Deus ao realizar planos para você é se mover em você e através de você. Ele tem planos para realizar na sua vida e através da sua vida. Ele tem planos para realizar na minha vida, através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Nós somos um corpo. Sabe o que é a essência da humildade? É o reconhecimento da interdependência. Quando eu reconheço que o que eu carrego é único, eu estou dando glórias a Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele que me fez. Da mesma forma, quando eu reconheço que Deus te deu, o que você carrega, eu estou dando glórias a Deus, porque Deus está sendo expresso através da sua particularidade. Nós somos expressões limitadas de um Deus infinito. Cada um de nós tem algo extremamente específico e único que vai trazer glórias a Deus. Deus tem grandes planos através da sua vida, na sua vida e através da sua vida. Aí a gente vai para o segundo ponto. Deus tem grandes planos para realizar em nós, através de nós. Só que como cooperar com Deus para isso? Amós 3:7 fala. Abre Amós 3:7, fazendo um favor.
Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Em outras versões, Deus não vai realizar nada, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Sabe por quê? Ele é soberano. Através de uma palavra da boca de Deus, tudo pode acontecer. Só que Ele é um Pai de amor, e Ele faz questão que os seus filhos cooperem com Ele para a boa obra dEle na terra. Ele é um Deus relacional. Não é que Ele depende de você, é você que depende dEle. Mas Ele faz questão de cooperar com você. Ele faz questão de falar: ei, parça, me ajuda aqui no que eu tenho para realizar na terra, porque eu tenho grandes planos para derramar sobre a terra. Faça parte disso, faça parte. Ele fala isso para nós. Só que será que temos dado ouvido, ou temos obedecido o que Ele quer realizar em nós, através de nós? Será? Nós somos cooperadores do trabalho na terra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos os diretores. Nós somos aqueles soberanos. Nós somos cooperadores. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Que a comunhão do Espírito Santo seja entre vós. Do grego, sabe o que significa comunhão? Koinonia. Deixa eu falar kononaia. Koinonia. E existe basicamente três versões, não três versões, mas três expressões de koinonia. E uma delas é cooperação. Existe amizade, existe intimidade e existe cooperação. Deus faz questão que você coopere com Ele. Presta atenção nisso. Deus é, vou fazer uma pergunta. Deus é Senhor? Sim. Ele é Rei? Sim. Ele é Pai? Sim. Deus é Senhor, é Rei e é Pai. Ele realmente é Senhor e Ele realmente é Rei. Mas acima de tudo, Ele é Pai. Ele é um Deus relacional. Da mesma forma, nós somos súditos, companheiros, cooperadores e filhos. Súditos, cooperadores e filhos. Assim como Deus acima de tudo é Pai, acima de tudo nós somos filhos. Mas nessa noite eu não vou falar sobre filiação, eu vou falar sobre cooperação. Beleza? Tá sendo rápido. Romanos capítulo 8, versículo 26. Pode colocar aqui, fazendo favor? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Deus tem planos, Ele quer realizar esses planos através de nós, Ele faz questão que nós realizemos esses planos, mas nós somos limitados. O que Ele está dizendo ali? Fica tranquilo, porque na sua limitação, a minha infinitude e o meu poder se manifestam através de você. Essa palavra assiste, ela vem também do grego sunanti lambanomai. Vamos supor que essa mesa, que legal, é 2 skates. Vamos supor que isso aqui é muito grande e muito comprido. Imagina que é vezes 5 o tamanho. E é bem pesado. Vocês acham que se eu pegasse apenas desse lado, eu ia conseguir carregar essa mesa? É muito pesado. Você pode ajudar aqui, Guga, rapidinho? Finge que você está pegando de um lado da mesa, agora, e eu estou pegando do outro lado. Agora a gente vai levantar. Obrigado, é perfeito, cara, é só isso. Palmas para o Guga. Muito bom, muito bom, cara, perfeito. Dá para contratar, cadê a Bianca? Dá para contratar. Esse versículo, ele fala que o Espírito Santo, em nossa fraqueza, ele nos assiste, ele nos ajuda. Se eu tentar sozinho levantar a mesa, eu não vou conseguir. Mas se eu entender
que eu vou cooperar com o Espírito Santo, pegando de um lado da mesa, e o Espírito Santo vai pegar do outro lado da mesa, não tem nada que é suficientemente pesado que eu não consiga carregar. O Espírito Santo, ele está falando, ei, me ajuda a pegar do outro lado da mesa? A questão é, o que ele quer pegar junto com você? O que o seu coração tem ardido para cooperar com Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 13 fala que Deus, Ele opera o querer e o realizar. Antes de Deus realizar coisas na sua vida, antes disso, Ele opera o querer. O que o seu coração tem procurado? Quais são os anseios do seu coração? Sabia que através dos desejos do seu coração, é na verdade Deus falando com você? Já parou para pensar nisso? Através dos desejos do seu coração, Deus quer que você corra para ver esses desejos realizados, porque na verdade, você já está cooperando com o Pai. Pensa um pouco, pelo que o seu coração tem ardido? Pensa uns 15 segundos. O que o seu coração tem buscado? O que tem queimado no seu coração? Pensa nisso. Quando eu tive aquele encontro com Deus, lá em maio de 2019 com a Josete, eu pensei, cara, eu cresci na igreja e nunca tinha visto Deus se manifestar através de poder. Sabe o que é legal? 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste de palavras. O reino de Deus consiste de poder. Nós somos completamente revestidos de poder. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vive dentro de você. Ele é o Deus infinito que se manifesta em e através de você. Não há nada suficientemente grande, nada difícil demais que o Espírito Santo que habita dentro de você não consiga resolver. Ele é o Deus das causas impossíveis. Agora, quando a gente entende que o Deus das causas impossíveis mora dentro de nós, será que existe algo realmente impossível que Deus não consiga realizar? Nada. Nada. Repete comigo. Nada. Então, naquela época eu entendi, cara, Deus falou comigo através de uma palavra profética. Eu cresci na igreja e nunca tinha visto o poder de Deus. Através de uma palavra profética, Deus falou comigo e eu tive um encontro com Deus. Eu parei e pensei, cara, meu coração está queimando, para que eu possa falar com pessoas que nunca vivenciaram o poder de Deus, e elas passem a liberar encontros com Deus para outras pessoas, que também cresceram na igreja, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com o Salvador. Muitas vezes a gente cresce na igreja, e a gente não degusta, não experimenta, não experimenta o Deus soberano, Criador infinito. Tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca provaram Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Está falando explicai e vede que o Senhor é bom? Deus não se explica, Deus se experimenta. Provai, experimente e verás que Deus é bom. Que essa noite seja uma noite que você não apenas ouça, mas você viva, experimente esse Deus. Jó capítulo 42, versículo 5. Antes, Senhor, eu te ouvia, eu ouvia a respeito de você, mas hoje os meus olhos te viram. Que essa noite seja uma noite que você experimente a presença de Deus como você nunca antes experimentou. Deus tem planos para realizar em nós através de nós. Nós somos os cooperadores. Deus tem planos, muitos planos. Por que será que esses planos não acontecem? Por que será que a gente não vive os planos de Deus? Hebreus capítulo 6, versículo 12. Coloca, fazendo um favor. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, presta atenção nisso, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Coloca agora no capítulo 10, versículo 36, por favor.
vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quem aqui tem plano de Deus para viver? Levanta a mão. Quem aqui tem fé para viver os planos de Deus? Levanta a mão. Quem aqui está perseverando o suficiente para viver os planos de Deus serem realizados? Levanta a mão. Nesses versículos tem uma chave básica para as promessas de Deus se realizarem em nossa vida. Não apenas a fé, mas a fé e a perseverança. Muitas vezes a gente tem fé, só que é uma fé momentânea. Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai se revelar. Só que isso é no primeiro minuto, na primeira hora. Deus está falando realmente para a gente ter fé, mas para ter uma fé perseverante, para que a gente persevere, para que a gente tenha uma paciência, para que a gente espere, até que as promessas sejam manifestadas através de nós. Deus tem planos, mas muitas vezes Ele só vai se revelar através da fé e da paciência, ou da fé e da perseverança. Aqui está falando paciência no outro versículo, mas em outras versões é perseverança. E como que a gente pode ver, ou como que a gente pode perseverar para ver os planos de Deus realizando através de nós? Através da perseverança na oração. Mais uma vez, vira para o irmão do seu lado e fala: perseverança na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Está falando, seria bom que você orasse? É o imperativo. Orai. É o mandamento. Orai. 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 Sem cessar. Sabe o que eu ouço muitas vezes, o que é nada a ver? Que se eu orar uma vez, ok. Realmente, tem alguns momentos específicos que a sua fé é suficiente para liberar as promessas de Deus, ok. Mas o que a Bíblia não cansa de falar: orai, perseverai na oração. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de interceder, até que as promessas de Deus aconteçam através da sua vida. Orai sem cessar, perseverai sem cessar, até que você veja as obras de Deus acontecendo através de você. Oração nada mais é do que a contínua consciência da presença de Deus. Quando eu estou conversando com os meus amigos, eu só falo, eu ouço. Da mesma maneira, porque muitas vezes você quer orar e você só quer falar e você não para ouvir. Deus também quer falar com você. É uma conversa. Não é você que só fala, você fala e você ouve. Só que mais do que apenas falar ou ouvir, é você degustar da presença dEle. É você sentir, é você estar consciente, Ele está aqui do meu lado. Se não me engano é João capítulo 14, versículo 16. Eu vos enviarei outro Consolador. Sabe o que significa o Consolador? Paracletos, vem do grego paracletos. Para significa ao lado, kletos, aquele que anda, advogado. O Espírito Santo é o seu paracletos, é aquele que está sempre ao seu lado, interrogando e perseverando por você. Paracletos, o Espírito Santo está agora dentro de você e também do seu lado. Ele é o Deus infinito, uniforme e completamente onipresente. Ele está dentro, do lado e sobre você, te ungindo com poder. Paracletos. Paracletos. Então, qual que é o objetivo da oração? A oração é o meio pelo qual a gente consagra os nossos planos a Deus, a gente vai no plano espiritual, semeia no plano espiritual, guerreia no plano espiritual, para que seja manifestado no plano natural. Provérbios 16:3, consagre os seus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Está falando,
os seus planos serão bem-sucedidos e depois você se consagrará ao Senhor? Consagre-se primeiro. Entregue tudo a Deus primeiro. Ore a Deus primeiro. Entregue o seu coração a Deus primeiro. E depois os seus planos serão bem-sucedidos. Tem gente que está invertendo a ordem e colocando a carruagem na frente dos bois. Está querendo fazer tudo na força do braço, sem antes ter perseverado e orado no espiritual. E depois dá errado e não sabe por quê. Deus, Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele quer cooperar com você e andar junto com você em todos os momentos da sua vida. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Vamos para Efésios 6, 13 ao 18. Está acabando. Vamos lá. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora presta atenção nisso. A armadura de Deus foi colocada: cinturão da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, capacete de salvação. Ou seja, a armadura foi posta para quê? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não sei se você entendeu. Você só coloca uma armadura para ir para a guerra. Você só foi revestido com os equipamentos da salvação e da fé para você não apenas ir para a guerra, mas para você vencer na guerra. A oração é a própria guerra. Você não se prepara na oração para ir para a guerra. A oração é a guerra. Essa semana, eu e o Vitor tivemos uma experiência um pouco legal. A gente estava dormindo lá no mesmo quarto em Sorocaba. Eu estava na cama, ele estava no chão, presta atenção. E 2h40 da manhã, o Vitor acorda. Ele fala: nossa, que dor de garganta, cara. Tá horrível essa dor de garganta, o que está acontecendo? Nossa, o Davi deve ter deixado a janela aberta. A hora que ele olha para a janela, estava fechada. E ele não tem geralmente dor de garganta, é muito raro ele ter dor de garganta. E aí ele vai, me cutuca e fala: Davi, você está acordado? Eu falei: tô orando. Continuei orando. Sabe o que é louco? Eu estava dormindo, eu não estava acordado. Aí, isso foi 2h40. 3h40 da manhã, do nada eu tive um sonho profético e depois eu acordei. Aí eu acordei e virei para o Vitor e falei assim: mano, eu tive um sonho profético agora, cara, eu estava louco. Aí eu parei e pensei: pera. O Vitor acordou 2h40 do nada, e não fui eu que acordei ele. Logo em seguida, eu acordo do nada, e não foi o Vitor que me acordou. Ambos sem sono. Cara, estamos em guerra. O Espírito Santo nos acordou para orar. Aí o bicho pegou. Aí a gente começou a orar, começou a fazer declarações, começou a mover no mundo espiritual, para que no mundo natural fosse expresso a bondade de Deus. Durante a oração, eu senti no meu coração de ligar para uma amiga. Eu estava orando por ela. Aí eu liguei: ei, tá tudo bem com você? Ela falou assim: Davi, eu acabei de acordar e logo em seguida você me chamou, você ligou para mim. Detalhe, a mãe dela, depois fui descobrir, no outro quarto também tinha acordado para orar. Na minha casa, o meu pai na mesma hora tinha acordado para orar. Deus não apenas tinha orado, não apenas tinha acordado a gente para a gente orar, Ele tinha acordado a gente para guerrear. E lembra, toda a batalha que a gente entra, a gente é o BOP, a gente é a tropa de elite do Rei dos Reis. A gente só entra numa missão para vencer, parceiro. Você nunca vai para perder. Você entra na butinada, você entra no soco, na butina, no peito do Satanás. Você só vai para vencer. E a gente começou a orar, orando. E aí do nada,
a Monize, Davi, estou sentindo uma dor de cabeça insuportável no meio da oração. Aí eu falei, meu Deus, o bicho está pegando. O bicho está pegando. Aí eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Aí foi meio louco, o Espírito Santo falou, declare uma bomba de luz no quarto da Monize. Monize é o nome dela, agora eu falei. Aí eu falei, eu declaro uma bomba de luz no seu quarto, denunciando os espíritos malignos, e é isso, amém. Aí ela falou, Davi, a minha dor de cabeça foi embora. Aí o Vitor, a minha dor de garganta foi embora. Aí o cachorro começou a vomitar, aquele trupé, aquela coisa louca. Minutos depois, a paz reinou no nosso coração. A gente venceu a guerra. Não vou entrar em detalhes, mas coisas loucas aconteceram depois disso. Deus nunca te levanta de madrugada, você fica sem sono, para você ficar olhando para o teto até o sono voltar. Ele te levanta para você guerrear, fica ligado nisso. Pode ser às vezes que realmente você tenha acordado, porque você estava sem sono, faz parte. Mas não negligencie a voz de Deus. Muitas vezes Ele está te acordando, Ele está deixando as portas fechadas, Ele está parando de fazer algo, para que você entre na guerra e você vença. Perseverança na oração. Coloca Mateus 7,7, por favor. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Ele está falando, ore, ore e ore, ao pé da letra. Está falando ore, ore, ore? Não. Está falando peça, está falando busque e está falando bata. Esses três verbos são a mesma coisa? São coisas completamente diferentes. Então, se são coisas completamente diferentes, as finalidades são completamente diferentes. Quando você pede, você expressa um anseio, um desejo do seu coração. Quando você busca, você expressa a sua vontade de procurar algo que foi perdido. Você anseia por restauração. E quando você bate, você expressa o desejo do seu coração por algo que você sente necessidade. O que está falando nesse versículo? O mesmo Deus que fala para você pedir, buscar e bater, é o mesmo Deus que quer satisfazer os desejos do seu coração, quer restaurar o que foi perdido e quer suprir todas as suas necessidades. Só que, repete comigo, perseverança na oração. Uma chave desse versículo é que ele não indica uma coisa única, tipo, faça uma vez e pronto, acabou. Na língua original, no grego koiné, o que está falando ali? Ei, peça, continue pedindo e não pare de pedir até que eu te dê. Ei, busque, continue buscando e não pare de buscar, porque eu vou te restituir. E ei, bata, continue batendo e não pare de bater, que eu vou abrir a porta para você e todas as suas necessidades serão supridas. O mesmo Deus que quer o seu melhor, Ele quer dar os seus desejos do coração quando alinhados com Deus. Ele quer suprir todas as suas necessidades e quer restituir aquilo que foi perdido. Só que qual que é a chave? A perseverança. A perseverança. É a gente não parar de buscar até ver acontecendo. Até ver o reino de Deus descendo com força na terra e nós sendo sal e luz contra uma geração perdida. Não contra, mas junto, para que a gente possa fazer com que essas pessoas provem da bondade de nosso Senhor. Peça, busque e bata. Para finalizar, quando eu entendi a importância da perseverança na oração, Deus colocou isso em outubro do ano passado no meu coração. Eu falei, Deus, me perdoa por ter sido tão negligente. Eu quero perseverar na oração. Eu quero cooperar com os seus planos na terra. Eu quero semear no espiritual, para que no natural seja expressada a tua vontade. Eu fiz uma lista com cerca de 20, 30 questões que eu passei a orar todo dia. E eu ainda oro todo dia. Eu orei ontem, ainda hoje eu não orei, vou orar, e amanhã eu vou orar, e semana que vem eu vou orar, e depois eu vou orar de novo.
Isso é religiosidade? Não. Eu estou simplesmente perseverando em oração. Perseverando em oração. Tome cuidado quando você faz uma lista e realmente você não coloca o seu coração e nem a sua fé em Deus. Você faz aquilo apenas por formalidade religiosa. Deus não quer uma formalidade religiosa. Ele quer a sua perseverança na oração. Mas principalmente Ele quer o seu coração naquilo. Então eu comecei a orar todos os dias, realmente tendo fé e perseverando até ver os planos de Deus sendo realizados. Uma coisa específica que eu coloquei nessa lista era a salvação de uma amiga. Lá em 2019, eu comecei a falar de Deus para ela. Eu falava, cara, Deus é bom. Deus é bom. Ele tem planos para a sua vida. Ele é muito bom. Teve uma vez que eu estava dentro do carro, eu tinha dado uma carona para ela e falei, Deus tem planos para a sua vida. Ele te quer. Ele quer o seu coração completamente. Aí ela começou a chorar dentro do carro. Ela subiu no apartamento dela e mandou uma foto para mim lendo a Bíblia. Eu falei, nossa, yes. Só que até então, ela não tinha entregado o coração a Deus completamente. Eu desisti? Não. Eu continuei crendo que Deus ia fazer algo. Só que eu não perseverava na oração. 2019, 2020, começo de 2021. Até que no final de 2021, eu falei, cara, a partir de hoje, eu vou perseverar na oração. E coloquei o nome dela na lista. Eu comecei a orar na segunda semana de janeiro desse ano. E a minha escola, lá nos Estados Unidos, na Bethel, ela terminou em maio. E eu terminei a escola lá, cheguei no Brasil e comecei a faculdade. Presta atenção nisso. 2019, 2020, 2021, fazendo na força do meu braço. 2022, orei, perseverei na oração e não parei de orar. Coloquei o pé na faculdade. Na semana seguinte, sem falar nada para ela, ela chega para mim e fala, Davi, a gente precisa conversar. A gente marcou um café. Ela expressou o anseio dela por Deus. Eu expliquei e declarei as verdades de Deus para ela. E ela enfim falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem coisas que não estão acontecendo ainda na sua vida porque você está fazendo na força do seu braço. Deus está falando, ei, calma, consagre os seus planos a mim, e eles serão bem-sucedidos. Está na hora da gente parar de fazer as coisas na força do nosso braço. Está na hora da gente reconhecer o nosso Senhor e Salvador como soberano em nossas vidas. Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. E um Senhor quer o seu coração por completo. Ele quer tudo que você tem. Ele quer o seu coração por completo. Ele quer a plenitude do seu coração. Ele te quer sem reservas. Sabe por quê? Porque você é o maior beneficiado disso. Ele é um bom pai. Nós temos pais terrenos, muitas vezes não presentes, muitas vezes bons, mas a instituição família, os pais, eram para ser exemplos do que Deus é para nós. Graças a Deus eu tenho um bom pai aqui na terra, maravilhoso, obrigado papai, deve estar assistindo, e ele é muito bom. Só que sabe o que é mais louco? Eu vejo toda a bondade do meu pai, e não se compara à bondade do meu pai eterno, não se compara. Deus tem planos de paz e prosperidade para você, e Ele te quer por completo, para que você seja usado, para que você coopere e estabeleça as vontades de Deus aqui na terra. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Pai. Nós somos súditos, cooperadores e somos filhos. Até os filhos têm suas responsabilidades. Um filho não pode fazer o que quer quando quer. O filho precisa amadurecer. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender as nossas responsabilidades. Ele nos ama. E se a gente o ama, a gente coopera.
Feche os olhos. Espírito Santo, muito obrigado, porque você está presente aqui nesse espaço, você está presente no nosso coração, e você se expressa através de nós. Espírito Santo, eu declaro espírito de orfandade aqui presente nessa sala, completamente quebrado e renunciado no nome de Jesus. Pessoas que não entendem que são filhas, que passem a reconhecer a verdadeira filiação. E que pessoas que não entendem que filhos também têm responsabilidades, passem a entender que nós também temos responsabilidades. Nós somos cooperadores da Tua obra. Queima no nosso coração, Senhor. Coloque no nosso coração, que o nosso coração arda de desejo em expressar a Tua vontade aqui na terra. Nos mostre, nos dê clareza, Senhor. Todos nós temos planos para viver, e temos planos para realizar através de nós, para Ti. Nos dê clareza, Senhor, de como o Senhor quer nos usar, e como o Senhor quer nos transformar. Em nome de Jesus, fale conosco, que essa chama acesa nunca possa apagar, e que diariamente nós perseveremos em santidade, em oração, em perseverança, até ver os Teus planos sendo realizados em nós e através de nós. Queima no nosso coração, Espírito Santo, que a gente nunca pare de perseverar, que a gente entenda que o Senhor manda, é o imperativo para que a gente persevere na oração, que a gente faça lista de oração, não como ato religioso, mas como meio de perseverar naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Que a gente não pare de perseverar, que a gente não pare de orar, que a gente não pare de buscar, até ver o Senhor se manifestando através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.